Ok, eu não sei como começar esse vídeo, mas olá, podem me chamar de Iriane. E hoje eu decidi vir mostrar a minha conta no Wuthering Waves. Eu comecei a jogar há exatamente, não exatamente, aproximadamente um ano atrás. Eu comecei a jogar na época do aniversário do primeiro ano, ou seja, esse é o segundo aniversário de Wuthering Waves que eu estou jogando, né? E eu decidi vir mostrar minha conta, de como ela tá ficando e de como ela progrediu durante esse um ano jogando. Bom, na questão dos mapas, eu ainda não desbloqueei o novo que lançou, mas eu gostaria de mostrar o meu mapa favorito e me orgulhar de poder falar que Septimont e Sangue Splatoon estão no 100%. Essas são as minhas regiões favoritas. Adorei a temática de Roma, Grécia, os personagens, eu tenho todos dessa região, eu já mostro. E também tem Rinascita, que tem algumas regiões em 100%, outras não. Ainda tô trabalhando nisso. Huanglong também, olha como aqui algumas regiões estão no 100%, como o Withering Wakesmire, sei lá como é que fala. Aqui no norte também tá, ó. Lahairoi também tem algumas regiões em 100%. Aqui, ó. Aqui como na Frostlands Transport. E aqui, ó. E aqui mais pra baixo, como o deserto e a Giant Cave. Case. Peraí. Eu vou mostrar os meus personagens e as builds deles pra vocês. Bom, essa aqui é a minha Augusta, uma das personagens mais fortes da minha conta, sem sombra de dúvidas. Ela tá com 198 de crítico, de dano crítico e 70 de taxa. Ela tem sim a arma assinatura dela, né? Eu tava com um tiro sobrando e veio até aqui rápido. Ela tá usando Crown of Valor e ela não tem nenhuma constelação. Nenhum personagem eu tenho constelação. Em compensação, eu tenho a maioria das armas. A maioria não. Dos personagens que eu gosto, pelo menos eu tenho. Claro que se eu tenho a Augusta, eu também tenho a parceira dela, a Yuno. Eu não vou ficar falando das builds, eu vou mostrar minha relação com os personagens, porque eu acho que vai ficar meio chatinho ficar falando de todos os status da build. Enfim, quando eu vi a Yuno, eu pensei, nossa, eu vou pegar ela. Só que a Augusta me lembrava muito a Mavuika de Genshin Impact. E eu gosto da Mavuika, então eu decidi pegar a Augusta. E aí fica bonitinho, porque elas são o Sol e a Lua. E originalmente ia pegar só a Yuno. Mas como a Yuno ia ser o par perfeito, né? A suporte premium da Augusta, eu decidi juntar gemas, farmar no mapa igual um condenado pra poder pegar as duas. Infelizmente, né, não consegui pegar a assinatura dela, porque eu peguei tanto a Augusta quanto a Uni e a arma da Augusta na mesma atualização, a atualização que as duas vieram. Ou seja, eu já tava pobre de gema e eu sou free to play, então não tinha monies pra poder gastar. E é isso. Eu tenho a Shorekeeper, minha primeira 5 estrelas. Eu não peguei ela por gostar, e sim por ela ser útil na minha conta, principalmente por eu jogar no celular. E jogar no celular às vezes dá uma lagadinha, então ter cura é bom. A história dela é muito boa, sim. Hoje eu dou um valor a mais pra ela, mas quando eu peguei eu só tava interessado no potencial dela ajudando a minha conta. Eu também peguei a Alinai. Essa foi por puro fogo de atirar, porque eu estava guardando tiros pra Morning na 3.0. Mas eu achei ela interessante, o design legal e peguei. E também peguei a arma assinatura dela. Sei lá, gente, eu tava com um tiro sobrando. Hoje em dia eu não sou assim. Eu sei economizar tiro, eu sei guardar. Mas é que nessa época, né, na 3.0, eu tava com bastante tiro e eu queria pegar um personagem novo, da nova região. Só que a Morning ia demorar, hein? E eu tinha gostado bastante da Linai. Então, eu falei, bom, vou pegar ela. Se eu conseguir juntar mais tiro, eu pego a Morning. Infelizmente, eu não consegui pegar a Morning, mas tá tudo bem. Eu consegui pegar outros personagens que eu gostava.
Eu também peguei a Tisa. Eu, tipo assim, quando lançou o drip marketing dela e dos outros 6 personagens, né, junto com a Yuna e com a Augusta, com o Kiwa Galbrenna, ela foi a que eu menos gostei, porque eu disse que ela tinha design de 4 estrelas e era muito simples. Mas, né, olha a hipocrisia. Peguei ela. E, tipo, ela é muito bonitinha. Eu adoro a temática japonesa dela. Honami é uma região linda, gente. Nossa, Honami é, tipo, uma Tóquio pós-apocalíptica, com vegetação crescendo. Eu gosto muito do kit de habilidades dela. Eu não peguei a arma dela, infelizmente. Mas só de pegar ela eu já fiquei muito contente. Inclusive, eu acho que foi no banner dela que eu peguei a minha primeira dobradinha, que eu ganhei 2 personagens 5 estrelas. Só que não foi um personagem 5 estrelas legal. Foi a que luta arte marcial do mochileiro. Essa aqui, ó. Eu peguei a Jinshin, se eu não me engano, Jianshin, junto com ela. Tô meio gripado. Outra personagem que eu gosto muito é a Lupa. Como eu disse, Septimont é minha região favorita. Eu tenho um carinho especial por esta região e pelos personagens que tem nela. Quando ela veio, eu não consegui pegar ela, infelizmente, porque tava no começo do jogo e eu ainda tinha problemas na conta, tava tentando formar gema, não consegui, mas no último rerun dela, se eu não me engano na 3.2, eu peguei e eu fiquei muito feliz. Infelizmente, não peguei a arma assinatura dela, mas só de ter ela na conta eu já estou extremamente feliz. E quero pegar a IMF pra fazer um Monofusion com ela, porque Fusion é o meu elemento favorito. Aqui tem a Phoebe, que inclusive eu tenho uma história muito louca pra contar pra vocês. Ela foi a minha segunda personagem. Eu peguei ela quando eu comecei a jogar, se eu não me engano, no aniversário do jogo, se eu não me engano, que foi quando ela teve um rerun. Enfim, eu comecei a jogar e eu peguei ela por causa que todo mundo falava que ela era uma personagem versátil, que ela era sub DPS, aí eu peguei. Só que quando eu peguei, eu não gostava dela. Eu achava a gameplay dela chata, porque eu não sabia jogar com ela, né? Eu não sabia desviar. E eu não gostava do design dela. Tipo, como que eu não gostava? Ela é uma bonitinha, ela é tipo da igreja. Aí, o passar do tempo foi passando. Aí eu comecei a jogar mais com ela. Peguei a Xisa. Comecei a jogar com a Phoebe a Xisa. Tá, comecei a gostar. Aí depois eu decidi melhorar ela. Comecei a upar o meu rover. Já falo sobre. Aí no final das contas, pum, arma assinatura. Ela foi da personagem que eu menos gostava, que eu me arrependia de ter pegado, pra, tipo, uma personagem que eu gosto muito, que eu acho gameplay muito massa. E, tipo, eu tenho praticamente um dos times premium dela, que é o time DPS. E não vou pegar a Zane pra fazer ela de sub, porque eu acho a Zane chata e desinteressante. Minha opinião sobre a Zane não mudou. Não gosto da Zane, gente, me desculpa, mas eu acho ela uma personalidade um porre. E vamos pra próxima personagem, que foi o motivo de eu jogar Wuthering Waves. Róssia, minha main, o motivo pela qual eu comecei a jogar. Eu acho o design dela lindo, a gameplay dela é muito interessante. Foi o personagem que eu mais me dediquei pra upar. Eu usava como meu hover Havok, e agora eu quero pegar DPS Havok pra poder montar um time bom com ela. Minha meta é pegar uma assinatura dela, que eu infelizmente não tenho ainda. E se desse, eu talvez até pegaria a constelação para ela ter resistência a. Para os inimigos não conseguirem parar ela enquanto ela estiver no tornadinho. E é isso, gente. Eu queria muito. Nossa, eu já tentei fazer a máscara dela na vida real. Essa máscara aqui, ó. Gente, eu achei ela uma personagem muito bonitinha. E eu fiz. E quando ela chegou a aparecer, né? Que foi a parte que ela teve foco em Renascita, cara, eu li tudo. Eu nem sabia inglês, mas eu lia todas as linhas de diálogo dela, de tão bem que eu sou dela. E eu quero deixar ela muito boa. Próxima personagem, Verina. Me carregou bastante antes de eu pegar a Shorekeeper, mas foi por pouco tempo. Porque, como eu disse, a Shorekeeper foi minha primeira 5 estrelas. Então eu meio que peguei a Verina e, tipo, 1, 2 semanas depois eu peguei a Shorekeeper. Na verdade, se eu não me engano, eu não comecei a jogar na versão de aniversário. Eu comecei a jogar no final da atualização da Cantarela, se eu não me engano. Que foi a que tinha a Cantarela no banner. Acho que eu comecei a jogar nos últimos 2 dias dessa atualização. E era quando, se eu não me engano, eu não lembro muito bem das datas. Eu só sei que a Shorekeeper foi minha primeira. E que eu
peguei a Verina, mas que eu peguei a Shorekeeper depois. Então eu tinha duas suportes e eu ficava revezando entre elas. Por causa que eu acho a gameplay da Verina mais. Não é, eu acho a gameplay da Verina mais interessante. Por causa que ela não é tão dependente da ultimate. E eu tenho constelação dela. Então eu uso habilidade, eu usava habilidade, ficava batendo ali e saía de campo. Com a Shorekeeper, na época, hoje em dia não é tanto. Mas eu tinha muito problema de recarga com ela. Aí eu não conseguia usar ultimate em todas as minhas rotações. E eu ainda era meio burrinho no início do jogo, porque eu tava no começo. Então, ela era mais complexa de jogar. Agora eu tô jogando, eu sinto que eu já tô muito melhor. A Shorekeeper ajuda mais, por causa que ela tá buff de crítico. Mas eu ainda tenho que admitir que a Verida é muito mais interessante a gameplay. Me julguem. Inclusive, eu acho mais rápida, por causa que tu bate na habilidade elemental e sai de campo. Passando, temos o Hover, que eu uso no modo espectro com a minha Phoebe. Eu ainda tô upando ele ainda não tá totalmente upado. E ele tá usando a Emerald of Genesis, que eu usava com o meu Hover Havoc, ele tá meio upadinho, mas eu comecei a pegar outros DPS, né? A Augusta, às vezes eu uso a Yuno como DPS junto com a Linai, eu tenho a Phoebe. Aí eu parei de usar o Hover Havoc e dediquei ele ao modo espectro para poder fazer duo com a Phoebe. Tem a Sanhua, uma personagem que eu acho muito interessante, a gameplay dela em si. Ela é uma personagem muito rápida, mas que infelizmente eu não uso tanto, não tem tantos times pra pôr ela atualmente na minha conta. Inclusive eu tenho que terminar de upar a Emerald of Genesis dela, porque eu tenho duas. Inclusive, eu tenho bastante armas assinaturas, inclusive. Graças a Deus, que eu farmo bastante. E eu guardo gemas. Depois tem o Mortef, eu acho que um dos únicos personagens masculinos que eu tenho upado, que eu usava bastante ele na torre, quando eu precisava de personagens Fusion, porque eu não tinha a lupa antes, né? E eu também tenho a Morning. A Morning nada, a Bullying. Ó, Morning. Não sei porque eu confundi. Gente, eu acho ela uma personagem muito carismática. E, infelizmente, eu não tenho tanto time pra usar com ela. Às vezes eu coloco ela só pra ficar perambulando pelo mapa, porque ela é uma personagem muito carismática e eu acho o design dela muito bonitinho. E eu fiquei muito feliz quando eu ganhei ela. Agora vamos falar da minha mais recente aquisição, Ryuki. Gente, a gameplay dela é muito massa. E tipo, eu já. E como. E tipo. Ai, me perdi, gente. Desculpa, eu tô meio nervoso. Mas é que ela é minha primeira personagem Glacio boa. Por causa que, tipo, aqui eu usava mais Fusion, Spectro. E eu não tinha um Glacio. Porque eu não tinha a Carlota, que era a última personagem Glacio que lançou. E quando ela veio, eu falei: gameplay legal, design bonito, lore. E Glacio, que é o elemento que eu preciso. Vamos sim, bora. Peguei e adivinha? Arma assinatura. Sim, eu tenho arma assinatura de bastante boneco, sendo free to play. Gente, é só você aprender a economizar gema que você consegue tudo. Tipo, se você farmar e economizar direitinho, você consegue ter sim a arma assinatura, a constelação dos seus bonecos favoritos. É só você meio que ter um controle que nem guardar dinheiro, gente. Você tem que aprender a economizar. Pra cá pra baixo, não uso muitos, né? Não me interessa, então eu não vou mostrar, até porque eles nem buildados estão. Aqui, eu vou mostrar minha mochila. Como aqui tem uma visão melhor das minhas armas assinaturas. Eu tenho bastante, até eu tenho dois Cosmic Reapers, duas Emerald of Genesis, eu tenho o espadão da Augusta, a espada da Ryuki, a pistola da Linai e o catalisador nada, o retificador da Phoebe. Eu falo catalisador às vezes por causa que eu lembro de Genshin. Eu tenho bastante eco, né? Eu farmo bastante. Aqui eu tenho algumas comidinhas. Essa aqui é minha favorita, me ajudou bastante a juntar crítico. E é isso. Aqui eu tenho algumas partes, inclusive. Aqui, ó. Eu tenho algumas coisas que eu posso usar, né? Que eu tenho que entregar. Essas aqui são de Renacita e essas aqui são de La Raioi. Eu tenho que entregar. Gente, minha pergunta, pra que serve isso aqui? Que até agora eu não entendi. A gente ganha fazendo boss semanal, mas eu não sei pra que serve. Aqui tem alguns itens de missão. Esse aqui eu ganhei
da missão que eu fiz com a Cantarela, gente. A missão dela é muito massa. Esse aqui foi um item que eu ganhei da Yuno, na missão principal. Esse aqui foi com a lupa, em Septimont. Tem aqui, eu fiz a missão da Arotia e eu ganhei, tipo, uma lente de contato dela. Aí, aqui, que mais? Aqui é um item que eu ganhei da Carlota. É que esse item aqui foi da missão lendária da Changli. Eu fiz algumas missões lendárias, eu vou mostrar pra vocês. Só um segundinho. Onde é que eu vejo as missões lendárias? Inclusive esse aqui é o meu nick, ó. É Sangriano. Eu só acho que eu só não tenho o modo co-op liberado, que até hoje eu não fiz. Onde é que eu vejo? Eu não me lembro onde é que fica. Acho que é galeria, né? Isso. Aqui, uma visão geral dos personagens. Ó, eu vou falar aqui de uns... Ó, já perdi o fio da meada, né? Que eu ia mostrar as missões de personagem que eu já fiz. Aí eu vim pro personagem, mas faz parte, gente. Eu vou trocando de assunto. Ó, a Aimeth é a próxima personagem que eu tô farmando, né? Que eu quero muito a Aimeth. É, tipo, a história dela, as cutscenes e o design e a gameplay são incríveis. Aí eu também quero a Morning pra fazer duo com ela. Eu já queria ela, mas eu peguei a Linai, como eu havia dito. Mas ela não é uma prioridade. Minha prioridade agora é a Aimeth e a Cantarela. Também quero muito a Cantarela, acho ela muito legal. E só que eu também teria que pegar a Frolova. Eu acho a Frolova uma personagem legal, gosto do modo história dela. Eu não gosto muito da gameplay dela, por causa que eu acho meio confusa. Mas é aquela velha questão, enquanto você joga, você vai aprendendo. Eu acho a Cartetia e a Siakona personagens legais, mas elas, tipo assim, eu preciso de gemas, né? E atualmente elas não são minha prioridade, por isso que eu não vou pegar. Mas se um dia tiver sobrando gemas, talvez eu pegue. Onde é que... Acho que é aqui, Main Store. Aqui, ó. Esses aqui são os personagens que eu já fiz as missões. De Honlong, eu fiz do Jinyan. Ai, gente, sim, eu me esqueci de falar dele. Mas eu gosto muito deste personagem aqui, ó, que é o Tigrinho Branco. Infelizmente ele é ruim no meta, mas eu acho ele um personagem muito carismático. Acho que, se eu não me engano, a missão dele foi a primeira que eu fiz. E, tipo, eu adorei fazer a missão dele. Ele é um personagem muito legal. E eu gostei muito de fazer a missão dele. Me julguem, gente, eu gosto dele. Eu não fico triste quando eu perco o 50-50 pra ele. Eu também fiz a missão da Inglin e da Shangli, e da Rócia e da Cantarela. Eu pretendo fazer de mais personagens, mas no momento, né, ainda não. Aqui, acho que é os negócios de fotos. Tem de alguns lugares que eu não fiz. Aqui são os arquivos. Acho que eu não tenho tanto. Atualmente, no modo história, eu tô na parte da Denia, que a gente vai lutar contra a Denia. Só que eu ainda não cheguei nessa... Eu tô nessa parte, mas ainda não terminei. Eu quero muito desbloquear aquela região com aquela árvore grandona. Pera aí, dá pra ver aqui. Essa região aqui, ó, com a árvore grandona. Inclusive, eu tenho que pegar as recompensas. Eu entrei agora e já fui gravar o vídeo, nem peguei as recompensas. Essa árvore grandona, nossa, eu quero chegar muito nessa parte. E eu acho que é isso. Não tem muito mais o que gravar. Eu mostrei minha conta. E é isso. Contei um pouco da história minha com os personagens e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui e até a próxima. Bye bye.